está a assinalar, a comemorar, digamos assim, 50 anos de vida literária. E a vida literária nem sempre é fácil, devemos de vir a seguir. Portanto, são 5 décadas de vida literária. Estamos a falar em aniversários. A própria Biblioteca Municipal da Figueira da Foz acaba de assinalar 116 anos, portanto, uma idade muito mais provecta, digamos assim. E as quintas de leitura, não é? Que comemoram também 16 anos, a doutora Anabela corrige. 16 anos. Portanto, assinalam-se assim uma série de datas. Antes de mais, um agradecimento especial à Câmara Municipal da Figueira da Foz, à doutora Anabela Zuzardo, que tem concebido e trabalhado nestes encontros desde os seus primórdios. Obrigada. Ora, nós hoje, portanto, vamos conversar com João de Melo, que é escritor, como sabem, nas suas diversas modalidades, pratica o romance, o conto, a crónica, fez agora a sua estreia publicada no Diário, com este livro que saiu, entretanto, pela Dom Quixote, Novas Fases da Lua, e, entretanto, acabou por reunir também alguns contos, A Nuvem no Olhar. Alguns reescreveu-os, 2 contos são inéditos. Temos de falar também sobre este vício da reescrita, que é um vício que faz consumir, imagino eu, tempo e energia. João de Melo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui na Biblioteca da Figueira da Foz. Bom, é ao contrário, tá? Está-se a ouvir? Tá. É ao contrário. Eu agradeço, sinceramente, de coração, o convite. Agradeço a presença desta Assembleia. Esperemos que eu tenha coisas minimamente interessantes para dialogar convosco. Acho que podíamos, exatamente, propor uma conversa entre estes que estão aí também. E digo que estou aqui com muita alegria, muita satisfação. É a segunda vez. Não me lembro quando foi a última, mas já foi há uns anos largos, não é? E é como se fosse a primeira. Portanto, tudo novo e tudo antigo para mim. Muito obrigado e muito obrigado à Teresa Carvalho, que teve a gentileza de aceitar incitar ou dirigir ou entabular este diálogo comigo. A pergunta é, já não me lembro? Ainda nem fiz nenhuma pergunta, João. Não, na verdade ainda não fiz nenhuma pergunta. Da minha parte é um gosto. Eu ainda não tinha tido a oportunidade, creio que é a primeira vez que... Sim, é a primeira vez que converso consigo. De si tenho apenas, e não é pouco, a obra que vou acompanhando, e tenho alguns retratos falados que devo dizer que são os melhores, vindos da Carla Paz, da Isabel Rio Novo, que dizem o melhor de si. Portanto, a minha impressão é a melhor. Eu gostaria de começar, talvez, por alguns aspectos de natureza biográfica. Um dos aspectos que é uma curiosidade interessante, até para alguns dos leitores que desconheçam esse aspecto, digamos que é aquele que eu poderia designar por um certo passado eclesiástico. Eu, neste momento, poderia estar aqui a falar com um missionário, não é? Vindo de terras africanas, quiçá, não é? Como é que este episódio, como é que estes tempos, como é que chegamos aqui? O João de Melo fez os seus estudos no seminário, já aqui viajou até ao continente para fazer esses estudos. Que experiência foi essa? O que é que aconteceu durante esse... Primeiro que tudo, vem-se para o seminário, é a fuga de qualquer coisa, não é? Quando estávamos nos Açores, numa infância pobre, de pé descalço, de calças ou calções remendados, de muitos irmãos, da mesa não era assim tão farta. Quando o trabalho era muito, quando o trabalho era o campo e as vacas, nos Açores há mais vacas do que pessoas. Quando a trajetória, ou pelo menos o horizonte é esse, é fácil ter a ilusão de uma vocação
que é a porta de fuga para o exterior. E foi a única maneira, aliás, fui um bocado motivado por uma irmã minha, que também tinha um passado religioso, que me inculcou essa ideia de fuga através do argumento da vocação religiosa. Era a única maneira de o meu pai permitir que eu me viesse embora. Porquê? Porque eu era necessário, dava prejuízo à casa, ele repetia muitas vezes, os filhos davam prejuízos, os filhos dele davam prejuízo. Isto é extraordinário, não é? Porque os meus também nunca me deram lucro, mas dizer-lhes que eles dão prejuízo é assim uma coisa que marca profundamente a pessoa. E então, bastante convencido pela minha irmã e como meio de fuga para o continente, para fora dos Açores, a única maneira era um seminário, e não podia ser um seminário daqueles padres da aldeia. Tinha que ser os frades, os missionários, aqueles que iriam para a África converter os pequenos à religião católica. E foi nisso que eu embarquei. E custou muito, mas venci. E desembarco em Lisboa, depois de ter estudado nos Açores as montanhas do norte a sul do país, as cadeias de montanha, as vias férreas, ascendentes e descendentes, os rios, os afluentes, os castelos, as conquistas do Afonso Henrique aos Mouros, os reis, as dinastias, essas coisas todas. Desembarco um belo dia num barco, nessa altura era sempre de barco, 5 dias de enjoo entre São Miguel e a passagem pela Madeira e chegada a Lisboa, entre o rio Tejo dentro, e vejo pela primeira vez na minha vida, vejo um rio, que era o Tejo. Fiquei a saber o que era um rio, embora soubesse os rios de cor e tudo mais. Olho em frente e vejo Lisboa, e ao cimo vejo o Castelo de São Jorge. Ai, pois é, o Castelo de São Jorge, conquistado por Afonso Henrique aos Mouros. Vejo, sei lá, vejo tudo e mais alguma coisa. E de repente, há uma forma que se move a caminho de Cascais, uma coisa com várias composições, e eu, oh senhora, o que é aquilo? Aquilo, menina, é um comboio, não conheces comboios? Não conheço comboio, nunca vi um comboio. E depois, além de ter conhecido o comboio, dias depois, porque cheguei a Lisboa e não estava ninguém à minha espera, eu já termino. Isto é, não estava ninguém à minha espera. Foi uma senhora de bordo que me levou pela casa dela para uma parte de Lisboa perfeitamente encantatória, que é aquele mirador da Senhora do Monte, na Graça. Tem-se uma vista sobre a Baixa, sobre o Tejo, sobre tudo, uma coisa absolutamente esplendorosa. Eu cheguei ali, fiquei, e nunca mais queria sair dali. Já não queria ir nem para o seminário, nem voltar para a Chadinha, Açores, nem queria ficar ali, a andar de patins como os meninos da rua. E a família que me acolheu levou-me a ver o Jardim Zoológico. Portanto, conheci outro comboio, um comboio que andava debaixo do chão. É outra coisa absolutamente fantástica, não é? E chego ao Jardim Zoológico e vejo um elefante que toca a campainha, vejo os macacos, vejo os leões, vejo tudo isso, e eu não enlouqueci porque era muito jovem e, portanto, aguentava tudo. 11 anos, talvez, não é? Tinha 11 anos, exatamente, 11 anos. E depois de estar ali tão bem e tão acostumado, já não ter vocação nenhuma, há uma coisa que me trai, que é o sotaque açoriano. Chega um polícia à minha beira e pergunta: pequeno, anda cá, como é que tu te chamas? Eu sei, João Manuel de Belo Paixão. E é dos Açores, não é? Sim, senhor. O menino não ia para o seminário. Sim, então anda comigo. Vamos à tua procura. Isto ao fim de 9 dias de estar. A polícia descobre-me e leva-me para um colégio dominicano, que por sua vez me levaram pela noite dentro para o seminário que fica ali para a Vila Nova de Orém, Aldeia Nova, Olival, Vila Nova de Orém.
E depois, 7 anos depois, sou expulso. Expulso do seminário, acusado de ser ateu e subversivo político. Não foi nada mau. Não foi nada. Ateu não sou, ainda hoje não sou. Não. Sou agnóstico. Não. Agora, subversivo político ainda bem, porque eu estava revoltadíssimo contra o excesso de disciplina, contra aquela obrigação de levantar cedo e ir para a missa, ter que, à sexta-feira, fazer um papelinho com os pecados para a gente se confessar, para poder comungar no sábado. E eu, há um dia, eu termino já. Por favor. Isto é só fábio resultado. Lembro-me que uma vez estava já tão zangado com a confissão que cheguei lá ao confessionário num sábado, numa sexta-feira, e disse: ó Sr. Padre, eu não sei se tenho pecados. Ah, não sabes? Então, talvez tenha tido alguma má educação com alguém, talvez tenha invejado alguém, talvez tenha isto, aquilo, aquilo outro, mas não tenho a certeza. E de repente ele para e diz assim: ora, até que enfim, andava eu à procura de um santo e está aqui a escolher. Bingo! Neste ponto do seu percurso biográfico há algumas semelhanças até com o próprio Aquilino Ribeiro. Ele depois escreve O Homem que Matou o Diabo, não é? Que é, Exato. Que é o seu relato desta... Que eu não li. É muito engraçado. Não li. Desta sua... E é o livro do seminário dele? Portanto, é um livro onde ele vai, de certa forma, para onde ele vai canalizar essa revolta que ele também teve. Que ele também teve no seminário e que também acaba expulso, não é? É O Homem que Matou o Diabo, é o título do... O que é que faz, onde é que vai vazar essa experiência e provavelmente muitas das hipocrisias que encontrou nesse meio, não é? Como é que lidou com isso? Nós no seminário tentávamos, naquele seminário, estou a falar dos dominicanos, que eu sou expulso, é de um seminário em Braga, de uma outra ordem religiosa, porque os dominicanos não tinham o então 6º e 7º anos, ou seja, 10º e 11º agora, não tinham, e contrataram com os do Espírito Santo irmos nós, os do 5º ano, para lá tirar esse curso e esses anos. E só então regressar a Fátima, ao chamado Seminário Maior, ao convento, tomar hábito, mudar de nome, etc. Aí já não fui, porque fui expulso, e muito bem expulso. A tempo de não mudar de nome. Aliás, gosto muito do meu nome. E foi quando eu chego ao mundo expulso, voltou a haver uma coisa extraordinária. O padre manda-me em 10 minutos fazer as malas, que me ia pôr no comboio em Coimbra, aqui perto, não é? Em Coimbra, e quando chegasse a Lisboa estariam nos padres de Queluz à minha espera. De novo, não estava ninguém à minha espera. Eu acho que nunca esteve padre nenhum à minha espera. Esta é a verdade. E tive que arranjar-se uma solução, arranjar uma solução. E só muito depois é que fui então para o convento de Queluz, que agora já não existe. Era obrigado a trabalhar de manhã à noite para pagar a alimentação e tal. Eu já não pertencia à ordem e além de nós fazer serviço no gabinete do padre prior, ordenando os papéis, fazendo os dossiês e não sei quanto para pagar. E foi daí que eu me evadi para a cidade. Saio em fuga para a cidade, para Lisboa, onde a tal irmã estava a tirar enfermagem num colégio em Lisboa e os dois decidimos juntar-nos e ir viver para uma parte de casa. Ela arranjou um trabalho, ela também começou, além de estudar, também de trabalhar e tornámos-nos independentes quer da ordem religiosa, quer da família dos Açores. Devo dizer que, não obstante isso, o meu pai continuava a ameaçar que havia de vir a Lisboa buscar-me. E eu fugia porque tudo menos vagas.
Vacas para mim era um inferno, não é? Vacas, cães, ovelhas, carneiros, teimosos. Era uma coisa horrorosa. E o meu pai acabou por sossegar e por desistir. O meu irmão foi para a tropa, ele ficou, o meu pai um bocado desarmado, porque o irmão mais velho, que era assim, forte, bom, escritor, Paulo Moreiras, que tem mais para a terceira vez me surpreende com a sua presença vindo de longe. Muito obrigado, Paulo, grande amigo e grande escritor. O que é que eu ia dizer? Foi para a tropa. Quando o seu irmão mais velho vai para a tropa? Vai para a tropa e quem é que avança? O outro abaixo de mim, o Jorge, coitadinho, tinha menos de 7 anos do que eu, e avança, porque eu estava, digamos, livre e sem amarras por Lisboa, entregue a mim próprio e tal. E um belo dia, ao fim de muitos anos, o Kafka escreveu um livro chamado Carta ao Pai, onde ele diz que o pai era o protótipo da autoridade inconveniente, da autoridade sem. E um dia, lendo a carta dele, diz assim: eu podia também escrever uma carta muito mais dura, muito mais ao meu pai. E pôs-me a escrever, e aquilo parou quando eu cheguei à parte em que, depois de dizer que o meu pai nunca me deu sim a nada, nunca me aplaudiu por eu ter conquistado o que conquistei, nomeadamente ter feito um curso superior sozinho, trabalhando e estudando, nomeadamente feito a guerra à tropa e regressando vivo e inteiro. Nunca o meu pai me disse: és um tipo... Mas quando, anos depois, ele passa por Lisboa, mais a minha mãe foi imediatamente assaltada num metro, tiraram-lhe a carteira, eu tive que ir à polícia para resgatar a carteira, lá se conseguiu. O meu pai, doentíssimo, chega-se o dia, estiveram na minha casa uma semana, deitámos na nossa cama, eu e a minha mulher, e tratámos o melhor possível, e vou levá-los ao avião para ir para o Canadá, e à entrada do aeroporto, pela primeira vez na vida, que o meu pai se volta para mim e me diz: filho, dá cá um abraço, perdoa tudo a teu pai, filho, tu foste um homem e eu nunca fui um pai para ti, e tal, e eu chorava. Ele estava condenado, estava muito doente e ia morrer. Pronto. Eu despeço-me tudo e desata a descer a rampa do aeroporto, em direção à rotunda, e começo a chorar pelo meu pai. Portanto, a carta do Kafka não tem aplicação porque está redimida, não é? Mas quer dizer, isto pode ser assim um bocadinho leve, ligeiro, pode-vos parecer que é... Mas quer dizer, é tão difícil conviver com a minha própria história, tão complicado, tão carente, que se não fosse a minha mãe compensar-me com os seus carinhos, com o seu estímulo, com a sua bondade natural e com a sua beleza, se não fosse a minha mãe, eu acho que tinha acabado comigo de qualquer maneira, porque quem nasce sem pai, sem família, hoje já disse há bocadinho no jantar, nós somos 9 irmãos. Neste momento eu sou o único português. Os outros 8 estão todos no Canadá e na América, por conveniências múltiplas adotaram cidadania. Eles eram os meus estrangeiros, eu agora que sou estrangeiro e eu. Inverteu as coisas. E esta coisa, de repente, vir de uma casa cheia para uma casa vazia, sem vozes, apenas com memórias, ainda continua a ser muito duro. Eu tive muitos traumas ao longo da vida, o pior ainda estava perdido, mas lá iremos. Mas, de alguma forma, meus amigos, que vos digo é o seguinte:
ainda bem que eu fiz de mim um grande leitor. E foi no ato de fazer de mim grande leitor, de lia tudo, lia obras completas de inúmeros escritores portugueses e estrangeiros. E ainda hoje tenho uma paixão enorme por Dostoiévski, do Crime e Castigo, por poesia através. E estava no seminário, eu dirigia a biblioteca da Gulbenkian, a biblioteca itinerantes, e fazia sempre, digamos, a minha seleção um pouco também à medida das minhas conveniências, porque lia. Depois comecei a corresponder com o Ferreira de Castro, o grande escritor Ferreira de Castro, que me escrevia, que me respondia. Tinha sobretudo respondia-me, apesar de ateu e de... Tinha tido uma vida duríssima também, não é? Duríssima. Absolutamente. Foi para o Brasil com 16 anos, extraiu borracha lá na selva, com a quarta classe mal tirada, certamente, mas depois instruiu-se de tal maneira que cada um humanista e um escritor absolutamente deslumbrante. Aliás, era o escritor português na altura mais traduzido no estrangeiro, agora já não estará, mas João tinha essa grande vantagem. E teve o condão de me acolher e de me aconselhar. E um dia eu escrevi-lhe uma carta que vim meter cá fora, que as cartas lá dentro tinham que ser entregues abertas. E as respostas eram abertas antes de vir para a nossa mão. Era uma coisa muito bonita, não é? Uma censura inteligentíssima. E então vim cá fora meter uma carta a perguntar-lhe ao Sr. Ferreira de Castro, diga-me lá, perante isto tudo, acha que eu devo abandonar o seminário ou devo continuar aqui de estudos e tal? Ele teve 1 mês e meio para responder, mas depois responde uma coisa pequena a dizer, claro, o problema que me põe é um problema de consciência. Eu não posso aconselhá-lo. O meu amigo é que tem, que não sei quem, não sei quanto. Os padres apanharam. Disse, que é isto? Qual é a origem disto? Escreveste para eles dizendo, não, eu não. Foi o princípio do fim. E passado pouco tempo, estava cá fora. Por um lado liberto, por outro lado, enfim, agarrado, digamos, Se pede conselho ao Aquilino Ribeiro, está a ver, a resposta era muito mais imediata, não é? Porque ele já estava muito resolvido. Mas durante esse período da infância açoriana, já tinha livros, já tinha uma ligação forte aos livros, ou era só depois, quando veio, é que começou a ser? Só depois, sim, lá era, digamos, muito limitado. Era o livro de leituras da segunda, da terceira, da quarta classe. Sem acesso a livros, provavelmente. Exatamente. Sabia-se os poemas de cor, aprendia-se os poemas de cor. Bate levemente, como quem chama para mim, será a chuva, estará a ver gente no vento e a chuva não bate assim. É talvez. E de repente eu falava na neve, e eu perguntava o que é a neve. Os Açores não há neve. E também não havia televisão que nos mostrasse como não conseguimos prefigurar muitos dos objetos de que se falava no mundo, muitas das coisas, porque não tínhamos as imagens lá. E foi, digamos assim, mais ou menos que se pautou, foi por aí que se pautou, digamos, a minha evolução, que não sei se é evolutiva ou se é involutiva, mas digamos. Quando é que é na leitura que descobre essa sua paixão? E aproveitava também para mandar ao Ferreira de Castro alguns textos escritos por mim. E ele, com a sua extrema generosidade, dizia sempre, nota-se que já tem muito talento, prossiga, meu amigo, continua a escrever, não sei qual. E que textos eram esses? De que género, de que natureza? Eram poemas, lembro-me no seminário havia jogos florais, concursos de poemas, de textos, e eu lembro-me de ganhar sempre os concursos, não é? Começou aí, digamos, o ego que é o maior órgão do corpo humano, não é? O ego começou a badalar e eu a acreditar que tinha uma via. E de repente, quando eu vou, digamos, aos bocadinhos por aí fora, e me vi para dentro de mim, e assim, está tudo por escrever. Nada foi escrito. Tinha livros dentro de si. Tinha livros dentro de si. Como a sua personagem, o Nuno Miguel, creio, do Gente Feliz com Lágrimas. Que diz, que é um grande livro dentro dele.
E mais, quando eu li os 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques, eu fiquei siderado. Eu não imaginava que se pudesse escrever coisas daquelas, de pessoas a subirem ao céu, almas depois de morte a subirem ao céu, tal como era, já não me lembro o nome dela, de acontecerem coisas, e de repente, de acontecerem inúmeras coisas, aquela literatura do fantástico latino-americano, do realismo mágico americano. De repente, isso eu paro e disse, espera lá, então se pode fazer literatura a este nível, eu tenho um livro imenso dentro de mim. Qual era o livro? Um livro dos relatos, das histórias que a minha avó nos contava aos serões. A minha avó de Olinda contava-me coisas terríveis que me deixavam os olhos muito abertos. Ela, por exemplo, dizia, João, à noite não sais para o quintal, porque pode vir uma alma do outro mundo que esteja no purgatório e vem-te ter contigo para tu ou pagares uma dívida ou pedir perdão a alguém, que é para a alma ficar liberta do purgatório e ir para o céu. E depois se tu estás e aceitas, tens mesmo que pagar isso, fazer esse favor à alma. E eu, ou então a maneira como ela descrevia que os bebés não batizados também andavam por aí. E de noite, na nossa casa, nos Açores, a gente ouvia umas estranhas aves a fazer um barulho imenso à noite. Eram os cagarros, que nidificavam nas rochas e tal. E a minha avó dizia, é os bebés mortos que estão aí. E depois se escreve na figura do diabo, ela descreve-me o diabo. O diabo é uma senhora muito bem vestida, com os lábios pintados, que se senta num cadeirão e tem pés de cabras. Ela senta-se na ponta entre a achadinha e a salga. Vocês não vão para lá. Isto para uma criança de 5, 6, 7 anos é tão definitivo e tão forte que eu, quando leio Garcia Marques e vejo que ele brinca e faz estes milagres todos, eu tenho um livro dentro de mim. O meu mundo não é deste rei. Que foi durante muitos anos o meu favorito. Agora parece que já não é. Agora já não é? Parece que já não é. Já é este romance, O Gente Feliz com Lágrimas, é um livro muito marcante que, entretanto, na altura ele arrebata todos os principais prémios nacionais. Aliás, e junta a isso também o prémio Cristóvão Colombo. Das capitais. Foi uma razia positiva, não é? Foi absolutamente inesperado para mim e não foi pacífico. Não vou falar do meio literário português, mas não foi pacífico. Vou contar é que quando fui ao Peru, a Lima, no Peru, a receber o prémio das cidades capitais ibero-americano, cheguei lá, era meia-noite locais, menos 4 do que aqui, portanto seriam 4 da manhã em Portugal. E saio do avião e dirijo-me para o portão normal com o passaporte para entrar, quando vejo um senhor com o cabelo todo para trás, grosso, forte, tipo Salgueiro Maia, a dizer, Senhor de Melo, Senhor de Melo, Senhor de Melo. Esse sou eu, já. E chama-me e leva-me para um gabinete onde estava o júri que tinha dado o prémio, que estava lá para me receber. O presidente honorário do júri era o Vargas Llosa, que acabara de perder as eleições para presidente do Peru para o Fujimori e que desertou de lá para fora, por isso não estava quando eu fui, desertou de lá para fora e foi para os Estados Unidos esquecer e por aí fora. Essas pessoas que me esperavam e que foram absolutamente cordiais, carinhosos, etc., puseram-me a viajar num carro, sozinho, com o motorista. E eles atrás, e mais um carro de polícia, um à frente, outro atrás de nós. E eu disse, bom, eu sei que em Lima, no Peru, que há atentados e bombas todas as semanas. Certamente é por isso que eu sou objeto desta vigilância toda. E andei assim, digamos, nesta ilusão durante 9 dias.
dá-se a cerimónia, anda naquelas recepções das embaixadas todas, que me convidavam todas para vir lá, lá conhecer-los e conviver com eles. E é ao 9º dia de regresso a Lisboa, já no aeroporto, tipo com o avião ali daquele lado e eu aqui, que o presidente do júri me chama de lado e me diz, sabe, não estranho estas medidas de segurança todas a sua volta. Mas é que, sabe, antes, na véspera de chegar, o Sender Luminoso lançou um comunicado a dizer que o ia raptar e cortar-lhe o pescoço. Que o senhor era um escritor burguês que vinha receber um prémio burguês. E eu vi os dólares do prémio, eles pagaram em dólares, e aqui disse, o preço da minha vida é este. Portanto, isto não estava no programa, não estava no programa, pouca gente sabe disto. É difícil contá-lo. Tem muitos pormenores por meio. Talvez um dia eu faça uma crónica sobre isso, não é? Porque é extraordinário. Eu não sabia sequer que havia um prémio nas capitais ibero-americanas. Nem sabia que tinham concorrido por mim. Só depois é que me explicaram que, por ter ganhado o prémio de Lisboa, o prémio Essa de Queiroz de Lisboa, automaticamente era candidato por Lisboa, candidato a esse prémio. Mas nunca me disseram nada. Portanto, foi, digamos, uma surpresa quando o Ministério dos Negócios Estrangeiros me telefona a dizer ganhou o prémio, não sei o quê, tem que lá ir receber. Eu não tenho dinheiro por aí. Mas vai receber, chega lá e vai receber. Então não vou. Não vou, porque o dinheiro vem cá ter. Não vou gastar metade do prémio e ir ao Peru. Até que eles lá falam, então aparece o Ministério dos Negócios Estrangeiros oferecer-se para pagar metade da minha passagem. A estadia estava garantida. E depois a Câmara de Lisboa e o Ministério da Cultura, liderado pelo vosso Presidente da Câmara atual, que se oferecem para pagar metade cada um. Então já sobrava. Se o Ministério dava metade, o outro dava metade e a Câmara dava não sei quanto, já sobrava. Então será um para escolher. Eu disse, não, vou escolher a Câmara e o Ministério da Cultura, porque eles é que são os culpados de eu ter passado por esta situação. E lá foi, lá me compraram então os bilhetes e lá fui, mas estava longe de imaginar que eu tinha este presente à minha espera. É uma história fantástica. Aliás, a sua vida está recheada de histórias, não é, inesperadas e de cenas luxuosas, de traumas dificultosos, não é? E de uma necessidade permanente até de alguma catarse. A principal das quais é, obviamente, a guerra colonial. Que tem, assim, que ocupa um papel central, não é? Desde sempre tem uma centralidade bastante na sua obra. A par de outros temas, é certo, mas ocupa muito espaço. Eu fui, como filial enfermeiro, e ia com a ilusão de que, pelo menos agora como diziam, aqueles que não quiseram que eu desertasse, cheguei a contactar com um grupo chefiado por Mário Soares em Paris, que recebia jovens, não é desertores, é refratários. Eles seriam refratários da guerra. Mas à última da hora vem uma mensagem, presumo que do Partido Comunista Português, dizendo, João, agora desertar já não é bom. Agora trata-se de fazer a guerra por dentro. Portanto, tu vais como filial enfermeiro, em princípio vais ficar numa vila ou não sei o quê e tal, vais ficar mais respaldado, não vais correr aqueles riscos inúteis de uma causa perdida que é da colonização. Tu aceita e vai. E eu acreditei nisso. Saiu-me tudo ao contrário. Fui para a frente mais avançada de guerra no norte de Angola, junto
a poucos quilómetros da fronteira com a República do Zaire, hoje República Democrática do Congo, na altura era a República do Zaire, de Mobutu e outros que tais. E na minha condição de enfermeiro ferrial, sem médico, com duas pequenas salas a meu cargo, eu era simultaneamente o médico, o enfermeiro, o conselheiro, não sei o quê, o Jimbanda. Jimbanda é feiticeiro. Eu era o feiticeiro, que fazia partos, fiz uma autópsia, que ressuscitei meninos que apareciam com paragem cardias respiratórias, ou então soldados que eram alérgicos a determinadas coisas e que de repente estavam mortos e eu, mediante esforços tremendos de massagem cardíaca e respiração com aparelhos, e ao fim de muito lutar, conseguia trazê-los de volta à vida, e eles no dia a seguir vinham-me agradecer. Agradeciam-me ter-os devolvidos à vida. Esse menino que eu salvei, o menino teria 4, 5, 6 meses, não sei bem, o menino estava mesmo morto. Eu disse, eu vou ressuscitá-lo. Estive 45 minutos. Bomba, 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 bomba. E estava alternando a massagem com aquele aparelho de injetar ar para dentro. Por vezes era a minha boca e não era o aparelho. Coberto de suor, porque era um esforço tremendo. É um esforço tremendo. E a grande vitória foi que, de repente, ao fim de 45 minutos, o menino senta-se e pede mamãe à mãe. Eu chorei. Chorei porque tinha sido um milagre. Não é? No dia a seguir, meus amigos, a mãe, coitadinha, aparece no quartel, manda-me chamar. Ferrier, eu queria dar uma prenda para você, mas eu não tenho. Então fui ao mato e colhi este abacaxi. Ferrier, toma lá, comes tu é que salvaste o meu filho e tal. Disse, não, tu levas o abacaxi para trás, vais dar ao teu filho e a ti e à tua família, que eu não preciso. Não, e desatou a chorar. Disse, pronto, então eu aceito o abacaxi, vai para a mesa de sargentos, comemos à sobremesa desse dia e pá. Mas isto é tão contraditório com o universo de violência que me cercava, é tão humano e tão profundamente o contrário de tudo, que ainda hoje eu não sei resolver isto dentro de mim, percebe? Não sei. Aconteceram-me coisas em excesso. Mas quer dizer, eu também não me posso queixar, por muito que eu tenha sofrido, e sofri bastante ao longo de toda a vida, mas também me libertei-me de que maneira, não? Eu hoje adoro estar vivo, adoro ter saúde, infelizmente não tenho muita, mas adoro ter saúde, adoro Portugal, adoro Lisboa, adoro tudo, adoro voltar à minha terra, sou muito querido da minha terra. E pela primeira vez, pela primeira estação da minha vida, eu estou bem comigo e bem com todos. Mas houve qualquer coisa que ficou para trás no escuro e que ainda é preciso lá ir buscar. A literatura é que tem feito isso, não é? Tem desempenhado essa função. É muito curioso ouvi-lo assim de viva voz falar sobre essas suas experiências passadas, porque há traços que atravessam toda a sua obra, essa infância açoriana, a centralidade da guerra, mas é também uma abertura ao outro, que é um dos aspectos que também vai atravessando e que está sempre constante, de uma forma ou de outra, nos seus livros. É muito curioso ouvi-lo falar dessa maneira e com essa... Há pouco dizia, parecem coisas ligeiras. Não nos parecem coisas ligeiras, não é? Parecem-nos coisas de uma grande intensidade. E depois há outro aspecto também, e que eu acho que está muito presente neste diário, que é a coragem. Este é um livro de coragem. O que está aqui relatado, muitos dos lances e muitos dos aspectos que aparecem aqui, nunca lhe faltou, João de Melo, essa coragem. Seja em casos mais, quase que talvez devessem ficar secretos em algum dos casos, quer seja em casos até da vida literária, é preciso ter coragem para falar de algumas coisas como fala aqui, sem guardas. Também, por outro lado, também considero que um escritor que não tenha um cotidiano, que é disso que se trata,
Uma coisa é os livros que a gente escreve, as ficções, os contos, os romances, essas coisas. Outra coisa é o nosso cotidiano. Quem somos nós, por trás dos livros? Quem somos nós? Quer dizer, somos pessoas que assistem, que ouvem, que têm opinião, que têm necessidade de emitir, e que não havia nenhum género literário capaz de o fazer, senão o diário. Não é? E então, entra tudo. Eu apenas tive que polir um bocado os excessos de linguagem para isto não ser, digamos, banalizável. E neste momento continuo a escrever o meu diário, o ano 2026, e estou a rever lá para trás uma quantidade de coisas lá para trás. Que vai até que ano? O que é que já tem escrito? Lá para trás foi... Estava, digamos, parado. Era como se não existisse. Comprei uma necessidade que eu tinha interior, uma necessidade interior. O ano de 1994 até 2007. Incluindo, portanto, parte dos meus diários de Madrid. Das vivências, dos trabalhos, das aflições e também dos grandes prazeres que a vida diplomática me trouxe. Como adito cultural em Espanha, pela Embaixada Portuguesa, sim, em Espanha. Durante 9 anos. Sim. Foi um período forte também. Foi muito forte, sobretudo porque eu não queria, não fui convidado. Primeiro a ir para a Guiné, disse a Guiné nem pensar, nem conheço a Guiné, não. Mas vais lá para a semana com o secretário de Estado. Isto foi o João Gama, que era ministro. Vais com o secretário de Estado, que era o Amado, veio a ser ministro depois. Luís Amado. Vais com ele e vais ver a Guiné. E se vires que tal, vais para a Guiné. A África está dentro de ti e tal. Está bem, eu vou. Felizmente, entre aspas, rebenta um golpe de Estado. Dali a 2 ou 3 dias. E eu telefono rapidamente ao ministro a dizer: olha, a resposta está dada. Guiné nem pensar. Um golpe de Estado, o Lino Vieira para trás e para a frente, etc. Então, e Cabo Verde? Pronto, lá está ele. Cabo Verde. Fui a Cabo Verde. Fui a 3 ilhas. Fui muito bem recebido. Adorei aquele povo, aquela gente. Mas eu venho para aqui, outra vez para a ilha. Outra vez, de regresso para a ilha. Eu nem na minha sou capaz de me ver de regresso definitivo, nem provisório. Eu disse ao Jaime, para o Gama: Jaime, isto... Mas é para ir uma vez por mês a Lisboa. Estás maluco? Isso, se vamos considerar isso a ti, todos querem, não sei quem, não vais. Olha, então pronto, fica sem efeito. Depois volta a telefonar-me e diz: olha, vais ao Brasil, não vais? Eu sabia tudo a meu respeito. Vais ao Brasil, não vais? Então, olha, pergunta lá ao Conselheiro Cultural de Brasília se não se importa de trocar contigo. Ele vai para Cabo Verde e tu ficas em Brasília. O que é que te parece? E eu é que vou perguntar a ele. Sim, pergunta, a ver o que é que ele te diz. E eu vou a Brasília, convidado por ele, eu e outro escritor açoriano, o Alan Oliveira, que morreu, infelizmente, há pouco tempo. E pergunto-lhe: já não me lembro do nome dele, tu aceitas ir para Cabo Verde e eu vir para aqui? Assim, eu até iria, mas tenho um filho meu aqui a acabar a escola, agora não me dá jeito nenhum. Portanto, voltei para trás e disse: Gama, não pode ser, ele não sai de Brasília. Então pronto, ó João, olha, pode ser. Até que surgiu um telefonema a dizer: está em Madrid. Isso sim, é já. Madrid. E foi porque o mito de Madrid, o mito de Espanha, começou a rodar na minha cabeça de uma forma quase absurda. Como é que 2 países vizinhos, quase entranhados um no outro, com séculos de vida comum, com uma história, digamos, repartida de lá e cá, com os vencedores a narrarem a história. Por exemplo, o espanhol não sabia o que era Aljubarrota. Aljubarrota, o que é isso? Porque tinham sido derrotados. Quem narra Aljubarrota somos nós, os vencedores. Mas, de repente, isto tudo somado, tudo conjugado, tudo analisado, diz assim:
há aqui um absurdo de relação que só a cultura é que pode vencer. Só a cultura é que pode vencer. O conhecimento da cultura do outro. E eu entreguei-me ao trabalho. Não queria empolgar-me. Entreguei-me ao trabalho. Foi das grandes tarefas da minha vida. Profunda, imensa, com grandes ajudas de Espanha, de uma grande generosidade para com a Embaixada de Portugal e com os meus pedidos de salas, disto, daquilo, de apoios monetários, de viagens, disto, etc. Porque Portugal, com isto, é muito avaro. Criei um festival literário que se tornou rapidamente o maior evento cultural português fora de fronteiras, chamado Mostra Portuguesa, que agora já não existe. Não sei porquê. E de repente, meus amigos, desculpem eu dizer-vos isto. Um dia, já isto ia avançado, telefona o Ministro da Cultura deles, o César António Molina, meu conhecido há muito tempo. Liga-me para a Embaixada de João. Eu precisava de falar contigo. Podes vir aqui ao meu gabinete? Ok, agora mesmo? Sim, se quiseres podes vir já. Lá os ministros estão assim. Os nossos é preciso. Nós temos que ter. Entrei lá para o gabinete dentro, João, e ele diz-me uma coisa, eu termino já. E ele diz-me esta coisa espontânea. Neste momento, João, neste momento, graças a ti, ou por tua culpa, ou por tua causa, não é culpa, por tua causa, as relações culturais espanhol-portuguesas, não é espanha-portuguesa, espanhol-portuguesas, pendem mais para Portugal do que para a Espanha, e não pode ser. Então eu venho-te pedir para tu me ajudares a criar em Portugal aquilo que criaste aqui, que é a mostra portuguesa, aqui em Portugal, a mostra espanhola. E eu vim criar a mostra espanhola. E de repente isto é tão absurdo e tão inadequado, tão impróprio daquilo que nós estamos a viver, que eu caio em mim. Efetivamente, só por estas razões e outras, muitas mais, porque eu fiz de facto Portugal, desculpem a imodéstia, Portugal não estava no mapa cultural da Espanha, mas passou a estar. Ao fim dos 9 anos, passou a estar. Os telejornais abriam por vezes com notícias da cultura portuguesa. Eu lembro-me de estar em casa a almoçar e há um telejornal a meio do dia, não é telejornal, é um diário, não sei o quê. Telediário, exatamente. Começa hoje a sétima edição da Mostra Portuguesa e tal. Isto é comigo. Um telejornal de Espanha dá como notícia do dia a Mostra Portuguesa. É qualquer coisa que já ultrapassou as dimensões. E, portanto, quando eu me vi embora, ao fim de 9 anos, começou aquele eterno hábito português de serem os meninos dos gabinetes a meterem a cunha para irem para Madrid. Foi um menino de um gabinete de um ministro para Madrid render-me, a seguir foi outro, depois foi um menino, e as coisas foram-se perdendo. Eu tenho uma pena muito grande, muito grande, porque nós íamos no caminho certo. Vou contar só mais uma. Podia contar milhares. Havia um diplomático. Jesus, está no meu diário. É isso que eu ia perguntar. Tem registro disso, claro. Tenho que limpar aqui tudo bem. O que é que ia contar? Ia falar de outro episódio na vida diplomática desses anos. São tantos. Entretanto, Posso conseguiu... contar Esqueci-me do outro, efetivamente. Estou cansado. Mas eles são muitos. Mas lembro-me que há um belo dia em que um grande embaixador, um grande ministro, que deu um grande ministro, diz grande em tamanho, não é? Manda reunir todo o staff, uma mesa oval, ele ao fim e ele ao princípio e eu lá no fim, e os outros todos errados, todo o pessoal diplomático da embaixada.
o da economia, o da imprensa, o disto, etc. E ele, muito solene, diz: meus senhores, eu ontem estive não sei onde e o doutor Saramago passou por mim e não me falou. O doutor Saramago disse que um dia Portugal havia de fazer parte de um país ibérico chamado Ibéria. Saramago faltou ao respeito ao país, perdeu completamente a destribeira. Quero dizer aos senhores que, enquanto eu for embaixador nesta casa, Saramago não entra nesta embaixada. Os senhores ficam proibidos de convidar para seja o que for, e começam a olhar para mim. Começam a olhar para mim. Não aceitam convites dele para ir à casa dele e muito menos receberam a ele em vossas casas, porque sabeis muito bem que quem paga a renda das vossas casas é o Estado português. Claríssimo, claríssimo. Muito claro, não podia ser. Portanto, os senhores ficam já a saber. Saramago nem morto. Os senhores não vão. E de repente, desculpe, Sr. Embaixador, essa ordem eu não vou cumprir. Eu não a vou cumprir. E ele recua, grande, enorme, recua assim, afrontado. Então, porquê, Sr. Dr. Melo? Porque eu sou amigo de Saramago há muitos anos, ele é mais escritor do que eu, mas eu também sou escritor. Estive com ele naquela demanda do Lara, que proibiu um livro dele de concorrer. Conseguimos correr por Lara, do governo para fora. Sousa Lara. Eu já fui de Sousa Lara. Eu já fui à casa dele, ele já foi à minha, há de voltar. Essa ordem eu não vou cumprir, peço desculpa. E ele, silêncio, silêncio. Os senhores, o que é que têm a dizer a isto? Os senhores. Não. Bem, doutor Melo, está bem, então, olha, então tenha cuidado. Então tenha cuidado. Eu sei que o doutor Portas vai para o ministro dos Negócios Estrangeiros. E se ele sabe que o senhor anda a apoiar o Saramago, o senhor saltar na gíria diplomática é ser demitido. Eu digo, Sr. Embaixador, eu salto, sabe porquê? Porque a minha vida não é esta, a minha vida está em Lisboa e eu estou aqui convidado e em qualquer altura, quando queira. Claro. E tinha outro... E acaba assim a coisa, vem cá para fora. E então é que os outros se aproximam. Tens toda a razão, João. Desculpa, não me venham agora com pancadinhas, porque era lá dentro. Lá dentro. É muito português também, não é? Isto termina já. Daria 2 dias, quem vai para o ministro é o grande embaixador, o embaixador grande, enorme, com as unhas que parecem favas. Vai para o ministro dos Negócios Estrangeiros. E eu disse cá para mim, estou feito. Portanto, vou começar a fazer a mala e entregar a casa e vou desta para Lisboa, não é? Mas não, o tipo parece que tinha ganhado, como é que dizer, respeito por alguém que teve, porque os outros agachavam-se todos, tinham medo. Ele gritava, era muito grande, e todos se agachavam, E então, quando se foi despedir, para sair embora, para tomar posse como ministro dos Estrangeiros, teve lá há pouco tempo, devem lembrar-se que ele quis dispensar a filha de fazer exame de aptidão na universidade por ser filha de diplomata, e afinal a menina não precisava dele para nada, tinha 19,5 de média e entrava para a medicina sem o pai meter o bedelho, e isso levou à admissão. Mas ele vai lá acima, ao ir para baixo, e eu levanto-me para me despedir dele, e ele abraça-me. Diz, eu conto com o senhor, ouviu? Eu conto com o senhor. Quer dizer, o que é que são as paixões? Claro. Isso também tem que ver com um certo sentimento de liberdade, porque tinha o seu outro trabalho, não era escritor, tinha... Claro. Se eu perdesse em absoluto daquilo, eu tinha que baixar a bola e se calhar encontrar uma ocasião melhor para ir lá falar com ele e tal, veja bem. Mas, depois há uma corrida sensacional, porque, entretanto, o Durão Barroso, já é o Durão Barroso, ele já não está no governo, o embaixador,
é o Durão Barroso, que faz as pazes com o Saramago, não sei se se lembram. Faça um almoço em São Bento e convida o Saramago. E toda a gente começou a dizer que tinham sido eles, que tinham feito o almoço, tinham feito o encontro. Não, fui eu. Foi lá o Presidente da República, Jorge Sampaio, a Madrid, e disse: Senhor Presidente, eu queria falar consigo. Ok, então vamos ali para o jardim, vamos passear, que eu preciso também de fazer um bocado de exercício, venha. E eu contei-lhe tudo, o que é que se passava com o Saramago, o que é que foi, e a vergonha que era ter um Nobel da Literatura e não poder contar com ele para a cultura portuguesa em Espanha. Que era um segundo que eu tenho, é um segundo Cristóvão Colombo, que nós estamos aqui, Sr. Presidente. Ele tem toda a razão, vou já tomar providências. E foi quando? Quando o outro disse que não fazia sentido. Mas todos apostaram em que eles é que tinham feito o caminho para lá. João Miguel, tem no seu diário, onde relata também episódios muito curiosos, uns mais de natureza muito diferente, uns mais dramáticos, outros às vezes até mais humorísticos. Esta entrada, por exemplo, é de 26 de novembro de 2017, a um domingo, e conta uma pequena história em poucas linhas, que me parece que ainda se confirma. Conta-se que o grande historiador, ideólogo e prático do nosso romantismo, o escritor Alexandre Herculano, achando-se cansado da vida pública, além de desiludido com a política e com as polémicas que travou contra o clero mais retardado do seu tempo, tendo-se retirado para a sua quinta de Val de Louvos, admitiu uma criada aldeã para o serviço da casa. Como se tinha recolhido, tão austero, tão sóbrio aos olhos dos camponeses de Val de Louvos, um deles perguntou à dita criada como era e que fazia o patrão dela, que tão raramente era vista entre o comum dos mortais. Desabrida, a criada respondeu: ora, é um preguiçoso, leva os dias sentados a escrever. A escrever. O João de Melo, em algum momento sentiu isto, ou eventualmente ainda sente, porque há muita gente que continua a queixar-se do mesmo. Bem, estamos a falar da valorização do trabalho intelectual, é disso que estamos... 2 ou 3 séculos de diferença, não é? Ainda assim. Ainda assim. A própria Agostina Bessa Luís muitas vezes também escrevia, até às escondidas, e metia as folhinhas à pressa nas gavetas da secretária para não levar esta fama de preguiçosa. Bom, há uma coisa que tem que se dizer. É talvez das funções, das únicas, em que não há profissionais. Não se é escritor profissional em Portugal. Há 2 casos. O Saramago, aliás, é o único Saramago. Portanto, graças ao Nobel, sobretudo graças ao Nobel, mas já vivia da escrita. Que é uma profissão que nem chega a ser profissão, porque alimenta mal, não é? Muito mal, quer dizer, nós não temos um público leitor suficiente para acamar, digamos, a necessidade de venda de livros, de fazer girar, digamos, a criação literária. Mas temos lá a nossa escala. Há pequenos países na Europa, mais pequenos que o nosso, onde há escritores profissionais. Também porque a nossa literatura teima em não ir para o estrangeiro, teima em não ser admitida no estrangeiro. E quando é admitida, como acontece com tantos, ou é maltratada, ou então não é paga. E estamos na mesma, não é? Eu estou traduzido em 10 países e não recebi dinheiro suficiente para pagar os meus impostos. Porquê? Porque fui entrojado por agentes literários pouco escrupulosos que ensaiaram as coisas de outra maneira, etc. Qual é a ideia que as pessoas têm hoje do homem sentado que escreve? Não faço ideia. Não tenho a mínima noção. Mas creio que escritor, tanto quanto me dá de ver, na cabeça de muita gente, é qualquer coisa que obriga a fazer um certo silêncio. Que há assim Mas que se calhar é uma atividade feita assim nos intervalos de outras coisas, como se isso fosse compaginável com esse tipo de atividade, não é? Todos nós devemos que ter uma profissão paralela.
E ai de quem incorra na tentação de deixar, porque mais dia menos dia, se tem quebras nas vendas ou nos graus da leitura europeias, quer dizer, ou passa fome ou tem que arranjar um emprego à pressa, não é? Mas, em todo o caso, não digamos mal dos portugueses leitores, que apesar de tudo, são a razão suprema deste exercício, não é? Deste trabalho da linguagem, de criação da linguagem, que, acima de tudo, tenta identificá-los também a eles no meio, digamos, das convulsões de uma prosa, de um poema, seja do que for. Não nos lamentemos assim de tal maneira por o facto de não sermos profissionais da literatura, porque, para além das profissões normais, há tempo, a vida dá-nos tempo suficiente para escrever livros. E não é preciso escrever muitos. Eu fiz, até à data, 33 livros em 50 anos. Já chega, já não é preciso mais. Não sei se voltarei a publicar, não sei. Também não estou muito preocupado com isso, porque também não estou a escrever. Estou a rever o tal diário, que não sei se vai ou não sair, veremos oportunamente, mas agora... Acha que se escreve demais? Ou que se publica demais? Há quem escreva demais. Eu conheço escritores que publicam 2 livros por ano, 2, 3 livros, não é? Eu não os leio, por isso não sei o que é que lá está dentro. Mas, há um senhor que aparece muito. Uma vez estava num supermercado e estava um livro dele, assim, numa daquelas coisas que giratórias. Tinha acabado de sair o livro. E eu pego no livro, deixa-me cá ver isto. E leio o seguinte: ao princípio, a causa de maior espanto foi verificarem que o menino ao nascer trazia um enorme pênis. E eu fechei o livro, depois não sei como. Isto é literatura. Por vistos, porque há muitos consumidores desta literatura. Muita gente a consumir desta literatura. Agora, não me peçam a mim, João, literatura desta, porque eu não a faço. Não a quero para nada, não. Eu tenho uma outra ideia. Eu levei a minha vida toda a criar uma linguagem. Uma linguagem que fosse minha, e apenas minha, e só minha. Deve muita gente, deve. Mas há algo que é profundamente meu, só meu. E foi essa caminhada, esse apuramento aparente do modo escrito, que me levou até a renunciar aos primeiros livros. Quando eu tinha 23 anos, 24, coisa parecida. Livros esses que eu não quero ver na minha frente. Porque não reconhece essa linguagem como sua? Porque aconteceu-me tudo depois desses livros. Foi quando eu entrei para Letras, para a Faculdade de Letras, depois de ter feito a guerra, trabalhando e estudando. A Faculdade de Letras, eu entro num curso que eu verdadeiramente queria, que era as literaturas, a língua das literaturas modernas, e identifico-me profundamente com o curso. E também a minha literatura, a minha linguagem muda, porque a minha cabeça começou a ser povoada por outros fantasmas, digamos assim, por outras exigências. E esse livro, O Mundo Não É Deste Reino, é escrito em 83, é publicado em 83. Já eu tinha saído da Faculdade de Letras. Tinha saído, já estava em professor. E foi aí que eu disse, este livro inaugura em mim uma linguagem. E é esta que vou levar até ao fim. E creio que continuo nessa linguagem. Sim. Agora fala em linguagem, no fundo, do seu estilo também. Porque a linguagem, não é? Às vezes dizemos este escritor tem o seu próprio estilo. A ausência de estilo é uma coisa negativa. Mas quando nós dizemos que um escritor tem um estilo, isto é uma coisa bastante complexa e que incorpora vários elementos, não é? Um estilo faz desses mesmos elementos. Relativamente ao romance e ao conto,
que diferenças encontram, ou que posicionamento ou que perspectiva diferente é que isso implica, quando parte para uma coisa ou para outra? Ou não sabem ainda o que é que se vai... Essa é uma boa pergunta. Senhora. Meus parabéns, porque é uma pergunta muito importante. Ninguém escreve da mesma maneira um conto ou um romance. O conto tem que ser, de facto, de tal maneira, a tensão tem que ser de tal maneira cumprida que ou funciona ou não funciona mesmo. E será um mau conto se não cumprir o arco perfeito, não é? E nós andamos anos e anos à procura do arco das nossas histórias, das nossas pequenas histórias. E às vezes somos surpreendidos pela leitura que os outros fazem das nossas coisas. Há contos meus, os quais eu não dava quase nada, dentro de volumes que publiquei, que de repente, contos esses que de repente são selecionados para antologias, até no estrangeiro, que me obrigaram a ir relê-lo em casa. E relê-lo em casa e disse, de facto, isto é a sua piada. Fui eu que escrevi isto. É o distanciamento, não é? Agora, o romance permite-nos, obviamente, tudo. A disciplina do romance é um pouco a quebra da própria disciplina a que o conto obriga. Isto, assim, traduzido em abstrato, é muito complicado de explicar, mas eu estou muito mais à vontade no romance. Posso perfeitamente alternar nas páginas modos, movimentos, velocidades distintas, vocabulários, etc., que no conto não é possível. O conto exige uma curva que tem que ser perfeita e o leitor tem que a acompanhar, do princípio até ao fim, não é? De resto, não somos um país que aprecia muito o conto, infelizmente. Eu gosto muito de contos e leio. Ou será que se diz? Eu não estou absolutamente convencida disso. Eu acho que foi uma coisa que começou a correr. Mas se calhar há dificuldade em publicá-los, mas se calhar as pessoas até percebem que nós temos ótimos contistas, não é? A Luísa Costa Gomes, a Lida Gerção. Claro, absolutamente. É? E eu fiz uma antologia do conto português, publiquei, sim. muito bem, eu gostei muito. Que foi, aliás, traduzida também em Espanha e na Itália, pelo menos nesses dois países. Mas é um género maltratado, não é? Diga? É um género maltratado. É um género mal amado, primeiro pelos editores, que querem livros vendáveis, não é? Livros vendáveis. E o romance é que está na mão de cima. Mas eles não sabem o quanto custa escrever um bom conto. Um conto extraordinário. Olha, este senhor está aqui à frente. Este senhor, o Paulo Moreiras, tem um conto extraordinário numa coleção de livros. Sobre locais. Eu fiz sobre Lisboa, houve quem fizesse sobre os Açores, ele fez sobre Leiria. Ele vai ao universo do Essa de Queiroz e do Padre Amaro, e faz ali uma construção absolutamente maravilhosa. Era um conto que eu gostaria de ter escrito e que não fui capaz. Nunca serei capaz, não é? E ele inventou um termo que eu achei delicioso. O homem aparece e está à procura de um restaurante de um lugar onde possa refeiçoar. Mas não viu o que inventei? Não? Não. Eu pensei que era eu. Não? Pronto. É do Zé Quitério. É? Era bom fazer o que ele inventado. O Zé Quitério que se dedicou muito a esse género. Ok. E ele também lá entrou na história. Também, exatamente. É de facto um género difícil, porque ou funciona ou falha o conto todo. É muito mais conhecido pelos seus romances do que pelos seus contos. Isso causa-lhe alguma mágoa? Não. Não lida bem com isso? Tem que se pensar positivo nestas coisas. Isto é tão arbitrário, tão avulso. É muito avulso. O êxito, o fracasso, o êxito e os resultados, digamos assim, o ganhar prémios ou não ganhar, etc. É tudo tão arbitrário, tão provisório, que se a gente se vai entregar a essas paixões, estamos muito mal com a vida. E apesar de tudo, o grande trunfo da literatura é a vida. Não podemos perder
não podemos deixar perder a nossa vida, nem mesmo para a literatura. E é nesse ponto que podemos perfeitamente conciliar a nossa infelicidade literária com a nossa felicidade de estarmos vivos, de sermos gente deste tempo, de termos, digamos, passado até pela história recente deste país, que é uma história fantástica. Ainda ontem estive num espetáculo do Teatro Aberto em Lisboa, que era uma encenação operática, portanto, este estilo ópera, de um romance da Lídia Jorge chamado Os Memoráveis, em que estava o Teatro Nacional de São Carlos, o coro do Teatro Nacional de São Carlos e a Orquestra Sinfónica Portuguesa. E aquilo foi tão extraordinário que eu disse, abençoada a literatura, que também consegue dar à música o poder, à música narrativa, naquele caso, o poder de comover e de entranhar novas linguagens. Sem dúvida. E o João de Melo coloca ao mesmo nível, não é? A vida e a literatura. Já disse em alguns sítios que é igual peso para si. Sem dúvida, cada vez mais. Cada vez mais. À medida que a minha idade avança, mas eu me agarro, digamos, ao tempo que me foge, ao tempo que dá ali, e começo a dizer que se lixa a literatura, o que me importa é a minha vida, continuar vivo, é adiar o mais possível o fim da vida. Claro que sim. Isso não. Esse tenho garantido, está aliás prometido há muito tempo, mas estou cá e enquanto estiver, meus amigos, quero estar de pleno com o meu tempo, com o meu país, com o meu povo, com a minha família, com os meus amigos, com os outros escritores, Eu sou dos poucos que lê afanosamente os outros escritores e que nisso se empenha bastante. E construir esta dinâmica que é muito própria. Hoje já tudo é natural, já não há nada de excepcional naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, naquilo que eu digo. É tudo tão ao resto do chão que claro que eu não podia estar aqui a dizer o que eu disse. Não me parece, sobretudo que leu os livros dos seus pais. Não é assim tão fácil encontrar. João Melo, vamos passar a palavra ao nosso público. Quem é que quererá fazer uma pergunta, um comentário, uma consideração? Por favor, sim. Não é preciso, acho que não é necessário. Uma questão que me saltou aqui na parte final, quando disse que, quando descobriu a sua linguagem, portanto, que se sentes melhor nessa parte da sua vida literária. Sim. E a questão é esta. O João de Melo, a partir daí, escreve para alguém em concreto ou verdadeiramente escreve sempre para si, para fazer a sua catarse relativamente à vida? Porque me pareceu que foi um aspecto também muito dominante da sua intervenção. Segunda questão, já nem é propriamente uma questão. Posso ter um comentário sobre o escritor João de Melo, o que é que ele, ao olhar para esse escritor que hoje é imbatível, chamado inteligência artificial, o que é que João de Melo tem para nos dizer? Muito obrigado. Mas, ponto segundo, tenho muito medo. Outro dia, pedi à minha filha, que lida com essas coisas muito melhor do que eu, disse: Joana, faz aí uma coisa para a inteligência artificial, pede que faça um texto à maneira de João de Melo sobre os estrangeiros. E o que saiu era miserável. Não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Foi o meu triunfo sobre a inteligência artificial. Portanto, deixou-me algum descanso relativamente a... Agora, eu sei que isto começa a inquietar muitas cabeças. Sei até que há quem receie perder os trabalhos, que há quem se veja no olho da rua, porque a inteligência vem aí e fará o trabalho de muita gente. A minha própria filha, que trabalha na RTP como editora, já me disse que qualquer dia a função dela é toda feita com inteligência artificial, o que é uma coisa muito séria. Eu tenho medo.
tenho medo. Mas como já não me vai afetar muito, que eu vou viver mais... eu não digo quantos anos, que é para ser surpresa, está bem? Já não me incomoda muito, porque já não virá muito ao meu tempo. A primeira pergunta. Para quem é que eu escrevo e que preocupações é que eu tenho relativamente ao outro, ao leitor? Primeiro, eu não sei quem é o meu leitor. E é bom que não saiba. Porque quanto mais em abstrato eu escrever de mim para comigo, e sempre com uma nota de grande insatisfação em relação àquilo que eu fiz, nunca está perfeito, nunca está, pode estar benzinho, mas nunca está definitivo. E daí que eu, às vezes, de edição para edição, apareça a emendar, a diálogo e tal, e a corrigir, e a tirar fora o que está. E os editores ficam muito zangados, mas depois desculpam e a coisa vai para a frente, porque os meios também são muito expedidos hoje em dia. Digamos que cada um tem a sua sombra, o seu corpo, o seu movimento, a sua maneira de ir avante. A grande surpresa é quando me vêm opiniões absolutas sobre mim e sobre um livro meu. O Gente Feliz com Lágrimas é de longe o meu livro mais conhecido, sabeis, não é? Tem 31 edições. É um livro que já foi lido, seguramente, segundo os meus editores, por mais de 500 mil de leitores. O que é extraordinário neste país, não? Eu nunca contava isso. Mas é um livro, é tão absoluto que eu levei 34 anos para o reler. Só ao fim de 34 anos é que me permiti relê-lo, porque até eu dizia sempre que o meu livro favorito não era esse, mas outro. Aquele que tinha feito por um escritor, O Meu Mundo Não É Deste Reino. Quando eu reli o Gente Feliz com Lágrimas, disse, que estúpido. Evidentemente que este é que é o teu livro. Este é que é o teu livro favorito. Agora, eu também quis revê-lo, mexer, emendar. E a editora foi perentória. João, não estragues. Não estragues. Não mexas. Este livro já não é teu, já está no João, não sei o quê, está nas teses, está nos estudos, está nos leitores, não? E eu, efetivamente, reconheço que não devo mexer mais. E quando quer rever, o que é que o preocupa? É alguma formulação de frase, é em termos de substância, de que é que vai à procura? Olha, há quem diga, e eu não sei se é verdade, que a minha prosa contém poesia, contém alguma poética, alguma sonoridade poética. Que talvez fosse por isso que, tendo eu começado pela poesia, como toda a gente em Portugal, no meu tempo, não é? Começa pela poesia. Eu larguei a poesia quando descobri essa tal linguagem que é narrativa, mas também com poesia incorporada. É aquela que me sabe bem ouvir e pronunciar e que as pessoas, no fundo, que leva as pessoas a dizer isto é o João de Mel. Isto só o João de Mel é que podia ter escrito. Para chegar aí é preciso perder muito. É preciso denegar muita coisa. E ainda não sei se lá cheguei, mas estou nessa dimensão. Uma questão dimensional também importante, que é, digamos, a consciência de que adquiri uma linguagem da qual eu não me separo nunca. Escreva o que escrever. Até mesmo o diário, penso eu. Até mesmo o diário, sem dúvida. Sim. Não seria possível de outra forma, não. Depois está entranhado, não é? Próxima pergunta. Gui, por favor. Fez-me um bocado de confusão quando li recentemente, aliás, devo dizer que foi uma coincidência, ter lido 2 livros seus tão recentemente e agora estar aqui convidado, que eu não fazia ideia. Livros que já tinha há 20 anos na estante e, portanto, digamos que eu reli-os. Gente
Feliz com Lágrimas, deu-me uma ideia que quase não tinha ficção, que era autobiográfico. Quando li a seguir esqueço-me sempre, Autópsia do Mar de Ruínas, tem lá imagens que parece que eu copiei papel químico para a minha situação na Guiné, tão desfasado no tempo e geograficamente, não é? Mas aí fiquei na dúvida. Quanto do livro é ficção e quanto é autobiográfico e real, passado, mas tem lá situações que, tirando o relacionamento com a população local, totalmente diferente da área onde eu estive, porque a Guiné tem algumas 20 etnias, onde eu estive não tem nada a ver com o que é relatado nesse livro. O resto não sei o que é que se passava. Eu só lidei com fulas, que era tudo uma amizade muito grande connosco, sem abusos da tropa, como é relatado no seu livro, sem excessos, sem nada disso. Fiquei com uma curiosidade enorme daquele livro todo, que eu adorei. Este Mar de Ruínas foi todas as colónias que nós tivemos em guerra, não é? O que é que tem de ficção e de realidade aquilo? Muito bem. Olha, entre os dois, Jeito Feliz e a Autópsia do Mar de Ruínas, a Autópsia é muito mais autobiográfico do que o outro. No outro, há claramente a ideia de narrar a marcha de uma família, mas num tempo português. Eu acho que se houvesse um denominador comum, um denominador a aplicar a esse livro, o que lhe aceitava bem era um livro sobre o Portugal do salazarismo. Sim. Do salazarismo. Não há muitos livros, digamos nisso. Este pega, incorporando-se numa família e dando voz a 3 elementos da mesma família durante todo o livro, praticamente todo o livro, não é? Depois há derivações, de abordarem ao fim e ao cabo o cotidiano de todos nós, fosse nos Açores, fosse aqui, há quem diga que aquilo aconteceu também em Trás-os-Montes, no Algarve, enfim, é muito possível. Eu tive a ideia de ficcionar a partir de dados conhecidos, evidentemente. Sim. Mas, se eu tivesse que escrever a minha autobiografia na minha família, não era assim. Era muito pior. A guerra é profundamente autobiográfica na parte portuguesa. Como sabe, se leu. Capítulo 5, capítulo não, a guerra é vista do lado de cá e do lado de lá. Do lado das sanzalas, não é? Daquela gente que lá se faz, digamos, este tipo de pequeno campo de concentração. E há 2 linguagens, também deve-se ter percebido disso. Sim. Uma linguagem do lado de cá, que é a minha, a do lado de lá, uma linguagem criada com o português falado por eles. Eu passava horas diárias com eles, lá no meio deles, descia para dar as consultas aos meninos e às senhoras e aos velhotes e tal. E ficou-me no ouvido todo aquele falejar deles do português, um bocado perdido, etc, etc, etc. Agora, será um conceito ou será um preconceito apodar de autobiográfico um determinado livro? Eu não tenho essa preocupação, digamos assim. É algo que não me intimida. Porque essa pergunta eu podia fazê-la indefinidamente a imensos escritores, sobretudo os da minha geração, que viveu praticamente o mesmo que eu, não é? Praticamente o mesmo. E até, digamos, há outros escritores açorianos que já escreveram também sobre a realidade açoriana. O meu ponto de partida pode ser os Açores, mas o ponto de chegada é sempre do lado de cá. É sempre para cá. No Jeito Feliz com Lágrimas, esse movimento faz-se e depois há um regresso inglório, cabisbaixo, no final da obra, quando, digamos, a vida corre mal à personagem principal, ou uma das personagens. E não tenho a ideia de ter escrito autobiografia. Agora, acho que era capaz de escrever, não é? Mas
mas não vou fazê-lo nunca. Nunca irei fazer autobiografia. Se calhar o diário supra um bocado a ideia da ausência de autobiografia nos meus livros. Porque é o meu cotidiano que está ali. É um homem que fala de política, fala de política, fala da sociedade, a nossa e a dos outros, fala do que vai pelo mundo, da febre do mundo, de tudo que vai pelo mundo. E é alguém que está vigilante e atento e à escuta do que vai pelo mundo fora. E isso não cabe nos romances nem nos contos, na ficção, não é? É num género como diários. E aí está a ser literário, não é? Porque o exercício literário é conciliável com essas apreciações políticas e no fundo, com o exercício cívico. Absolutamente, claro. Lembremos aqui rapidamente diários de outros escritores. Miguel Torga. A gente hoje sabe quem era, quem foi Miguel Torga, o que foi, por onde andou, o que pensou e o que disse. Eu próprio estou lá, numa chamada ou duas que ele fez. E o diário dele continua aí, vivo, nas livrarias. Virgílio Ferreira, num polo absolutamente oposto. Muito mais corrente, muito mais filosófico, tal, existencialista, etc. É de outra coisa. Saramago também tem um diário, que é Os Cadáveres de Lanzarote. Muito pela rama, muito por aquilo que não entra nos livros. Aquela coisa que não entra nos livros. Era, digamos, um tal falatar do cotidiano, do vou aqui, vou ali, venho, já volto, etc., que também não nos leva a lado nenhum. E depois entramos numa espécie de crise. O diário... Mário Cláudio também. Mário Cláudio também, recentemente publicou aquele grande volume. Mas não é uma disciplina literária muito assídua entre nós, muito frequentada. Mas pronto, eu vou por aí fora, vou continuar. Mas eu fiz a pergunta porque, por exemplo, lendo os de Judas do António Abandunes, que esteve também no Norte de África, que foi exatamente no Norte de África, aí já li isso há muito ano, mas a ideia que eu... no leste de Angola. Como? Ele esteve no leste de Angola, ele. No leste. Norte de Angola. Está a dizer Norte de Angola. Está a dizer Norte de Angola. É que significado. Era Marrocos. A ideia que eu fiquei na altura, aqui há uns anos, é que, pela secura do texto, aquilo tinha pouco de autobiográfico, era quase a romantização de um diário, por exemplo. Sim. E que eu gostei do livro, mas lendo o seu fiquei a pensar que tinha mais de autobiográfico na guerra, as sensações, as situações, etc. Fiquei com muita curiosidade sobre isso, porque eu escrevi algumas coisas do que se passou comigo e coincidimos. Não sou capaz de romantizar aquilo, nem é quase com secura que eu escrevo e não escrevo para ninguém, portanto, a não ser para um bloco de ex-combatentes, que nem todos apreciam. É mesmo. Muito obrigado. Sim, por favor. Eu deparo-me aqui com um jovem escritor, promissor escritor, que é o João, de uma geração de escritores corajosos e que tinham coisas para dizer e não vender livros. O que temos agora na geração moderna são vendedores de livros. E, bem, está pano para mangas, que não quero estar aqui. Mas, para já, logo no princípio, eu vim cá muito, porque sempre tenho curiosidade desse ofício estranho de ser escritor. O que é que nós escrevemos? Mesmo aqueles que não publicam. É para deixar um registro, para plasmar a nossa alma num texto e depois alguém, um filho, uma criança, está a ver? Eu estou mais ligado à poesia porque sou preguiçoso. Portanto, eu gosto mais do conto e da poesia. E acho que porque realmente aqueles que trabalham a sério, nesse episódio de Herculano, a criada disse que ele não fazia nada, só lia e escrevia. Pronto, é a versão que eu tenho. E ele também como historiador. Portanto, são edifícios muito pesados. Eu nunca me vi a escrever até que me batei com aquele silêncio conventual
talvez porque tenho muito apreço pelos surrealistas e a escrita no café e a troca de ideias, e porque o ofício da escrita é uma coisa realmente, quando é levado a sério, muito pesada. E, quando eu disse jovem promissor, escritor, que o João deveria, nesses livros que não foi até o final, porque talvez começasse a doer muito a escrita, está a ver? Porque aí é que se vê a autenticidade de quem escreve. Porque nós estamos aqui rodeados, destas pessoas, de escritores falsários, autênticos, e que as pessoas, como já têm uma cultura agora de TikTok e de coisa, não têm capacidade crítica, porque não leem. Hoje não se lê. Mas, por acaso, eu fico melhor em Lisboa, num meio qualquer, e ver às 7 da manhã uma pessoa tem um operário, ou uma mulher que vai fazer, a ler um calhamaço, por exemplo, do Chagas Freitas, do Pedro Chagas, né? Pronto. Por exemplo, ou do Minhalva, que são os tais vendedores de livros, que geram fartos de palha, não estou a falar de chamar a bolsa aos leitores, mas é a palha, e como eu sou algarvio, e também como é que aquele portão que está na moda, que é Nes Favas, fazem bolos agora. Os burros gostam muito de comer. Alfarroba. Né? Dão aquelas alfarrobas e as pessoas ficam tranquilas. Eu interessa-me escritores que realmente questionem a vida e que me dêem algumas respostas. Embora também haja, enfim, em termos de filosofia, há quem diga que isso é um absurdo. É procurar o sentido da vida. Pronto. Mas, sobretudo, eu queria saber do seu ofício e o ponto em que achou que se estava a sentir escritor, que tinha necessidade daquela pulsão para escrever. Isso é que me interessava saber da sua parte. Entre 1000 perguntas. No meu é uma coisa absolutamente fundamental, é a leitura. Eu comecei esta conversa por dizer que me tornei escritor por ter feito de mim um grande leitor, desde muito novo até hoje. E digamos, o caminho foi-se abrindo a partir do momento em que eu começo a destacar-me da corrente contínua da literatura dos outros para eu próprio poder exprimir-me. Errando ao princípio, digamos, escrevendo muito maus livros, isto é um facto, não. Agora é preciso ter a coragem também de os banir, onde eles não fazem falta nem história, nem coisa isso para mim. Cada um tem o seu caminho, cada um procura na literatura uma determinada realização pessoal, que não é social, não é, não sei muito bem, não é para os outros, é, digamos, uma espécie de atitude compensatória do mundo que vai dentro da pessoa, não é? Eu sinto uma necessidade diária de escrever. Fisiológica. Exatamente. E claro que muitas vezes não escrevo nada, ou não tudo o que escrevo vai para o lixo, não serve, não é? Mas pronto, mas não ajuda, mas não deito no lixo porque essa literatura é melhor do que esta que se publica. Não deito isso para o lixo. Não. Mas repare, o tal escritor que faz com que um bebê nasça com um enorme pênis é um escritor também que vende aos milhares. O Freud explica isso. Não tem o pênis na cabeça, portanto. Eu não sei que tipo de literatura é que é feita para consumir. Agora, o que eu sei é que há um aproveitamento do nome e da figura, sobretudo da figura televisiva, para se entregar também à escrita, que é êxito batido. Fulano, Cicrana, Beltrano, etc., etc., aparecem com um título mais ou menos romanesco. Aquilo pode não ser nada, mas as pessoas correm atrás delas e fazem crer que é um sucesso. Nomeou Pedro Chagas Freitas, que é uma pessoa muito cordial, tipo com ele com uma educação muito bem. No entanto, eu espreitei para dentro de um livro dele, o Hospital de Alface. Disse não. No entanto, ele esteve connosco numa iniciativa de vários escritores, de 2 dias, e ele sozinho vende mais livros que nós todos. Percebe? O público acorre. Agora, o que é que está mal nisto tudo? É nós escrevermos como escrevemos ou é as pessoas lerem aquilo que... Pois não sabem.
Mas a sua geração é uma geração da subversão, que um regime impunha, que depois da censura continuou depois do 25 de Abril. Continuou. Espero que também houve censura. À esquerda, mas houve. Eu tive sempre mal. E o Otávio Paz estávamos sempre do contra. Uma questão da liberdade de expressão, que é sagrada. Mas, por exemplo, eu vou estar aqui, mas esse citou. Eu leio má literatura porque, e no seu caso também, para se escrever é bom que a gente leia para... Há os escritores que querem plagiar, então leia, está a dar este estilo. E há aqueles que são os verdadeiros escritores que leem os outros todos para ter o seu estilo e não copiar os outros. Porque às vezes até por ignorância se pode estar a copiar o estilo, não é? E então, mas o caso mais, portanto, da geração da subversão e agora a geração da perversão, que é aquilo que eu soube é um episódio muito grave da doença do filho, o Hospital de Alfaces, em que ele explora de uma forma, para mim, muito perversa, porque eu também fui pai, também tive um filho, também no limite, e ele chega. É assim, é legítimo a pessoa ter esses traumas, como também aconteceu consigo na Gatinhal, que a pessoa explora um certo sentido literário, ficcional, até porque eu acho que os verdadeiros historiadores de todos os países são escritores, não são historiadores. Porque os historiadores são as personagens históricas, mas nós falamos da realidade dos homens vulgares. E também dos outros, mas pronto, não é? E isso é que eu acho que tudo vale para vender. O problema é esse. Está a ver? Mas repare, ocorreu de repente. Um dia, mais tarde, os historiadores, para escreverem sobre este tempo em que nós estamos, vão recorrer aos nossos livros. Nos nossos livros é que está o sentimento do tempo. Claro. A objetividade do tempo pode estar em manuais infinitos, em documentos, mas o sentimento do tempo está na ficção e está, digamos, na escrita literária. Se um dia se fizer verdadeiramente uma história da colonização portuguesa e da guerra colonial, eles vão ter necessidade de recorrer aos nossos livros, que são ficção, para perceberem melhor o sentimento global deste tempo. E nesse ponto, eu acho que há entre nós uma geração literária que se fez escritora, geração, pela sua participação na guerra colonial. É a guerra colonial que faz de muitos de nós escritores. Porque gera dentro de nós, não digo comigo, porque eu, enfim, já vinha de trás, não é? Gera dentro de nós a necessidade de mandar cá para fora o que nos tinha asfixiado e que nos incomodava sobremaneira. Para também, de alguma forma, nos reconciliarmos com o ato de viver, natural e normal, cotidiano, etc. Não sei, há uma impressão que me fica, mas eu não sou historiador, porque eu não tenho, digamos, uma doutrina acerca disso, mas tenho vagamente a impressão de que um dia, mais do que os canhenhos e tudo isso, os historiadores recorrerão à literatura para reconstituir o tempo presente. Por favor. Amigo, boa noite, Jornal. Falou há pouco na carta ao pai do Kafka. Eu julgo que não há aqui qualquer memorização, não parte em desvantagem, porque creio que a obra é póstuma, que só conheceu a luz do público depois da sua morte, e nem é certo que ele a quisesse ver publicada. Mas, no caso do Kafka, que foi um escritor também, com todo aquele isolamento, e fazendo aqui um paralelismo para aquilo que é a ultra-periferia dos Açores, e embora tenhamos percebido pela sua história de vida que objetivamente não é aí que começa o escritor João de Melo, mas acha que essa periferia, esse isolamento, essa ilha, que aliás referimos também ao Kafka muitas vezes como a ilha dentro da ilha, que essa ilha ajudou a desenvolver essa criatividade e essa capacidade de efabulação que depois traduz nos livros? Olha, amigo, isso é, digamos, uma pergunta muito vasta, não é? Que careceria, digamos, de uma espécie de tratado sobre a insularidade e os seus contrários, não é? Uma coisa é certa. Eu tentei sempre não me confinar
e não me considerar naquela categoria algo injusta do regionalismo literário, do chamado regionalismo literário. Primeiro que tudo, eu acho que as ilhas são tão território como os continentes. Os continentes, aliás, não passam de ilhas muito grandes. As ilhas é que são continentes muito pequeninos. E a literatura tem a vantagem de sobrevoar e de ligar de cá para lá e de lá para cá, digamos, esses universos que estão essencialmente do domínio do humano e não propriamente do evento. Há uma corrente nos Açores que defende a existência de uma literatura açoriana. Eu não vou nessa. E eles até me tomam a mim como um exemplo dessa literatura açoriana. É um facto. E o próprio desmente. É um facto. Os Açores são um território da literatura. Mais do que a Madeira, por exemplo, para dar um exemplo ali ao lado. Sim. Assim como Cabo Verde é um território da literatura, muito mais do que São Tomé e Príncipe. E se calhar as Canárias haverá também um pouco este jogo. Agora, os fenómenos são parecidos, são iguais, são mais ou menos, digamos assim. Então, para que literalizar ou literariar, digamos, este ambiente, esta coisa? Bom, a minha ideia foi sempre de perceber que o humano pode estar em qualquer parte e em qualquer tempo. Que ele continua a ser o humano. E a literatura, se não for capaz de designar o humano, não chega a ser literatura. No ponto em que também tem uma linguagem própria, a condição do humano. Eu corro o risco de ser ingrato para com aqueles que consideram a existência de uma literatura insular separada da portuguesa. Mas eu não aposto nada, absolutamente nada, na ideia de regionalizar a literatura. Porque ela é, por natureza, um campo aberto, portas abertas, espaço interior e exterior, em comunicação permanente. E, bem no fundo, numa pequeníssima geografia, ou numa imensa geografia, o humano é que conta. O humano conta. E o humano é o mesmo numa ilha ou no grande continente americano, por exemplo. O modo de vida é que pode ser outra coisa, mas o humano em si é o mesmo. Se a literatura é do domínio do humano, ela é universal. E é regional e é universal, e é local e tudo mais. O Torga definia o universal como o local sem paredes. O local sem paredes, que é uma definição muito sóbria, mas muito bonita. O local sem paredes, para explicar que os seus Trás-os-Montes, sobre o qual ele escreveu praticamente toda a sua obra, afinal, há muitos por esse mundo fora, muitos. E a prova disso é que a obra dele está traduzida em bastantes países e é muito apreciada, até em Espanha. Ele é o Senhor Miguel Torga, não é? O que é que eu lhe posso dizer mais, meu amigo? Isto era matéria para uma aula de literatura, não é? Uma aula de... Eu peço desculpa porque eu julgo que me exprimi mal. O alcance da minha pergunta era um bocadinho diferente. Seria no sentido de... há muitas vezes a ideia de que mais socialização implica menos imaginação, ou que um contexto mais isolado, seja ele geográfico, porque se nasceu numa ilha, ou como o Torga, em Trás-os-Montes, seja porque se nasceu no centro da cidade, mas era uma pessoa tradicionalmente que se isolava mais, e há um pouco esse conceito de que esse isolamento potencia a imaginação, e pelo contrário, muita socialização, e até no seguimento daquilo que dizia o Diniz, agora com toda aquela azáfama social que existe, e que isso retira espaço à imaginação e à criatividade. Acha que esse motor precisa de algum isolamento, ou cada caso é um caso e há processos diferentes? Evidentemente, cada caso é um caso e há processos completamente diferentes.
todos os escritores divergem também. Agora, aquela dimensão digamos de confrontação entre o regional e o universal, para mim é fundamental para perceber a necessidade de criar. Nunca lhe aconteceu, não sei se vive aqui ou está em Lisboa, estar em Lisboa na Baixa, Vive em Pombal. rodeado de pessoas e de sentir profundamente sozinho. Sim. Eu já tive essa Sim. impressão. Então, e essa pessoa que está sozinha no meio da multidão não é o personagem da nossa ficção. É, evidentemente que sim. Cada um faz dos livros a leitura que melhor necessita. Se a leitura é uma necessidade, e se a gente adere a determinados livros, é porque vai à procura também de um eu que tem que lá estar disfarçado, ou de um mundo pequeno, médio ou grande mundo que ela habitou. Isto parece muito abstrato, mas para mim é nítido. Eu acho que o literário é de um lugar e de todos os lugares ao mesmo tempo. É de uma pessoa e de todas as pessoas. O que diverge são os aspectos meramente exteriores, porque lá por dentro nós somos únicos e multímeros ao mesmo tempo. E cada leitor procura a cumplicidade do seu escritor e do seu livro, não é? E, portanto, cada um terá uma resposta diferente acerca daquilo que procura nos livros e que encontra ou não encontra. Obrigado. E os livros conversam, o mesmo livro conversa de formas diferentes, não é? Consoante os próprios leitores, é isso mesmo que acaba. Ora, as diferentes leituras. Tenho sido surpreendido por leituras absolutamente únicas e muito particulares que fazem de livros, não apenas dos meus, mas também de outros autores. E tenho tido esta impressão, às vezes vou para as redes sociais, estão lá os nossos livros e opiniões dos leitores, e é extraordinário como é que na mesma página a gente vai do gênio até ao idiota absoluto. Na opinião, não é? Isto é tão frequente. De gente que achou que o jeito feliz que era a coisa mais importante da vida. E logo abaixo, duas escrituras abaixo, deixei a mãe, não fui capaz, chato, possível. Outros que louvam a linguagem fulgurante, bonita, poética, não sei o quê. E o outro que diz, tanta miséria, tanta tristeza, chato e tal. E nós, se formos atrás disto, cuidado, não nos faz muito bem, não? Nós também temos direito à nossa autoestima. Se a gente não acreditasse naquilo que faz, não publicava. A gente publica porque acha que há de haver alguém a quem aquilo sirva de pretexto ou de anseio para digamos, se mirar dentro da própria condição literária também. O Alfonso, por favor. Eu nunca tinha lido o João Melo e quando veio a notícia que vinha cá a Figueira, comprei 4 livros. Comprei 4 livros. Mas chegou de 60 anos, Estava a dizer, pois. comprei os 4 livros. E gostei muito da escrita, mas não li tudo até ao fim o romance. O que eu gostei mesmo de ler foi o Diário Capa Azul. Comecei a ler até meio e o senhor não veio cá por causa da tempestade, até foi no diário, e fala aí uma coisa muito interessante, que ele anticiclone dos Açores, que dessa vez não funcionou, e então apanhámos aquela tempestade toda em cima. E depois lembrei-me do Virgílio Ferreira por causa de uma certa biografia, do seminário. E depois lembrei-me, eu estou aqui diante de um sartreano, um escritor dos anos 60. E achei isso. E depois, quando falo de tirar a voz aos escritores, o senhor não vai à televisão há quanto tempo? Por exemplo,
Eu acho que os escritores deviam ir à televisão falar sobre política e isso, porque acho que são os mais indicados. Porque os políticos apanharam tudo, apanharam a política, apanharam a filosofia, apanharam... Eles é que sabem tudo, não é? Mas há quanto tempo não vai à televisão? Exato. Olha, a propósito, se me permite, em março a televisão pegou em mim e fomos para os Açores. Aquele programa da Fátima Campos Ferreiras, chamado Primeira Pessoa, que é às quartas-feiras de 15 em 15 dias, a seguir ao telejornal. E quiseram levar-me à minha aldeia, à casa, a casa dos meus pais, que agora é a Casa João de Melo, é a Casa Museu. E também Ponta Delgada e por aí fora, e fizeram-me uma longa entrevista que tem que ser depois compactada em 25 minutos, ou coisa parecida, ou meia hora, não sei bem. Em princípio, já era para ter sido publicada no dia 1 de Abril, dia das mentiras. Efetivamente foi o dia das mentiras, não sei. Não sei depois, nem depois. Agora disseram, mandaram dizer para a minha filha, que em princípio será no dia 27 de maio, a seguir ao telejornal, Primeira Pessoa, o João de Melo. A televisão está muitas vezes onde não deve, percebe? Olha, o que mais me impressiona na televisão, impressiona negativamente, é a chamada estética da imitação. Quando elas se põem a imitar umas às outras, fazem-no sempre baixando o nível, e quanto mais rasteiro, mais popular, mais produtivo. E nem pelo facto da RTP ser uma televisão estatal, todos nós, etc., se distingue assim muito das outras, porque está a embarcar na dinâmica das outras. É aquela coisa infame de, por exemplo, dar a mesma notícia não sei quantas vezes seguidas, de voltar sempre ao mesmo, de não sei quanto, mesmo quando está alguém a comentar. Portugal está cheio de comentadores, eles sabem tudo. É uma coisa extraordinária. Eles explicam tudo, mas explicam de uma maneira que tem que repetir 1000 vezes, porque não basta. Dá-me a ideia de que sobra o tempo às televisões em Portugal. Sobra o tempo. E então enxertam para ali, digamos, abóboras, bugangos, pepinos, para levar aquilo por diante. Isto é sobremaneira evidente desde que se criaram as televisões todas, estes canais, todos que para aí abundam, que são cada vez mais, para um país que não tem o poder de consumo televisivo por aí além. Não quer dizer que voltássemos às RTPs antigas e ficássemos por aí. O que é facto é que se há alguma coisa que pudesse distinguir a televisão estatal, a televisão do povo, a televisão portuguesa, devia ser uma maior atenção à cultura. Olha que mesmo os textos que eles adaptam para minisséries são textos de terceira categoria. É raro aquele que tem, há alguns que eu já vi, mas é raro aparecer um texto, digamos, de grande categoria. O escritor na televisão portuguesa não existe, não há. É a coisa que não há. Agora parece que há um programa na 2, à noite, sim, que é em direto, finalmente, onde estão os dois, estão vários ali à roda de uma mesa a discutir tudo e mais alguma coisa. Lá irei um dia deste, penso eu também. Mas, fora isso, eu não tenho. É mais provável ter das rádios do que das televisões. As rádios, sim, podem acompanhar muito mais o movimento cultural português do que as televisões. Agora creio que está, sim, mais numa pergunta. Ok? João Pelo, foi um gosto tê-lo aqui esta noite e poder conversar connosco. Muito obrigada por Obrigado a todos, obrigado pela vossa presença, pelas perguntas, muito obrigado, um abraço a toda a gente. Okay. Obrigado.